conseguir transmitir tudo aquilo que eu até mesmo preparei para compartilhar com vocês. Então, eu vou pedir que vocês me posicionem, o pessoal, né, os Haverim, né, os amigos, irmãos que estão aqui no YouTube e estarão no YouTube. Eu vou pedir que vocês me sinalizem assim que vocês estiverem ouvindo, se estão, melhor dizendo, ouvindo bem e me vendo bem também, tá ok? Bom, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o YouTube vai avisando aos nossos queridos que já estamos conectados, já estou aqui desligando todas as distrações, estou apenas aqui com a minha tela de transmissão ou com as minhas telas de transmissões conectadas. Vamos lá. Meu nome é Valdilene Gabriela, meu nome civil é Valdilene Gabriela, meu nome hebraico é Hadassah Bat Eloá. Eu exerço a função de psicanalista, sou mentora de negócios e amo compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido estudando as escrituras, tá ok? Não sou uma profissional da área, não sou rabina, não, enfim, eu apenas sou uma amante da palavra e com isto eu quero realmente compartilhar um pouco daquilo que eu tenho conhecido ou um pouco daquilo que eu tenho aprendido, tá ok? Então, assim, sem mais delongas, enquanto todos vão entrando, deixa eu só beber minha água. Lehai, já fiz abrahá. Ok? Gente, eu estou em João Pessoa, eu não sei como é que está aí. Aqui está bem quente hoje. Não vou nem dizer como de praxe, mas vou dizer hoje está bem quente. Eu tenho uma certa dificuldade com ar-condicionado, com ventilador, então vocês imaginam como é que eu estou no dia de hoje, mas o eterno é bom. Bom, como de costume, vamos dizer assim, eu quero ler a primeira aliar aqui com vocês e depois eu vou estar fazendo uma tefilá, uma oração, para a gente poder dar continuidade ao estudo, ao compartilhamento da palavra. Diz assim, a paraxá de hoje, deixa eu só pegar uma coisinha aqui, a paraxá de hoje é a paraxá Vairá, que significa eu apareci, a porção da Torá é Shemot, Êxodo 6, do 9 até o capítulo 9, versículo 35, Passuque 35. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024, a gente sempre fala que o dia começa no pôr do sol, ok? Então, hoje... ou então vou falar diferente, hoje no calendário gregoriano é dia 12 de janeiro de 2024 e no calendário bíblico é o dia 2 de Shevat de 5.784, ok? Então, deixa eu ler aqui a primeira aliá que diz assim, e falou o Eterno a Moshe e disse-lhe, eu sou o Eterno, e apareci a Abraham, a Yitzhak e a Jacob, como o Elohim Todo-Poderoso, Onipotente, mas por meu nome, o Eterno, não me fiz conhecer a eles. E também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. E também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e recordei minha aliança portanto, diz os filhos de Israel, eu sou Adonai e vos tirei de debaixo das cargas de Mitzrai e vos salvarei do seu serviço e os redimirei com braço estendido e com juízos grandes e vos tomarei do meu povo e serei para vós Elohim e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Elohim, o que vos tirará das cargas de Mitzrai. E vos levarei a terra pela qual levantei minha mão para dá-la a Abraham, a Yitzhak e a Jacob, e dá-la-ei a vós por herança. Eu sou Adonai. E falou Moshe assim aos filhos de Israel, e não escutaram a Moshe, por causa da sua angústia de espírito e pela dura servidão. E falou o Eterno a Moshe, dizendo, entra e fala ao Paró, rei do Egito,
para que envie os filhos de Israel de sua terra. E falou Moshe diante de Israel. E falou Moshe diante do Eterno, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutaram. E como me escutará o Paró? E eu sou incircunciso de lábios. E falou o Eterno a Moshe e a Aarão, e ordenou-lhes sobre os filhos de Israel e sobre o Paró, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito, ou da terra de Mitzrayim. Eterno, Elohim de Abraham, de Yitzhak e Elohim de Jacob. Senhor, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, nós pedimos que haja um maior esclarecimento da tua palavra, que realmente o Senhor possa tocar nos meus lábios, que o Senhor possa iluminar o meu entendimento para que eu possa ouvir, discernir as tuas orientações e, consequentemente, transmitir aos teus filhos. Independente de tudo aquilo que eu estudei, eu me coloco inteiramente à tua disposição para que eu possa, para receber até mesmo novidades da tua parte neste momento, mediante aqueles que estão literalmente participando neste exato momento. Não importa se é exatamente agora ou se é posteriormente, mas o Senhor sabe quem vai ouvir, o Senhor sabe quem vai assistir a esse shiur, e o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir da tua parte. Assim sendo, nós estamos inteiramente abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, porque é somente por isso que estamos aqui hoje. Então, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, fala conosco e nos orienta e nos acalenta naquilo que o Senhor quer. Amém? Amém. Seja bem-vindo, Elberson. E vamos lá. Pessoal, Sandra, boa noite, Sandra. Sandra está no YouTube. Nós temos um pessoal que está no YouTube. Sandra, me dá um feedback. Você está me ouvindo bem? Só para eu poder me situar aqui. Ok. Deu uma tremidinha aqui na câmera que eu melhorei a minha posição aqui. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Essa semana nós estamos estudando. Você me ouve bem, Elberson? Maravilha. Essa semana nós estamos estudando a Parashá Vaerá, que é a Parashá Eu Apareci, que é verdadeiramente o Eterno dizendo, maravilha, obrigada, Sandra, Toda Rabá, muito obrigada pelo seu feedback, que é o Eterno dizendo, aparecendo, né, tanto ao Paró, aparecendo para Moshe, aparecendo para os filhos de Israel, e dizendo exatamente o que precisa ser feito, e dando, claro, instruções para que Moshe vá até o Paró e possa automaticamente falar com ele e falar para ele tudo aquilo que o Eterno está transmitindo para que o povo de Israel possa ser liberto do Egito. E a primeira coisa que eu acho interessante é que qual era a condição do povo ali? A condição do povo é que eles eram escravos, mas em momento algum o Eterno literalmente valoriza essa condição. E eu acho isso muito interessante. Todas as vezes que o Eterno vai se referir ao seu povo, vamos colocar dessa forma, o Eterno sempre se refere a eles falando que eles eram os filhos, né? E filhos de Israel, e também o Eterno, eu gosto muito dessa expressão, que ele fala o meu grande exército. Quando eu falo que o Eterno, em momento algum, valorizou a condição deles que estavam ali escravizados, o que eu quero dizer é que, em momento algum, por mais que pudesse existir alguém se percebendo vítima, digamos assim, daquela situação, ou até mesmo, se porventura tivesse alguém se vendo menosprezado, em momento algum o Eterno coadunou com isto. E aqui eu já começo a tirar algumas lições. Existem pessoas que parecem sentir prazer em estar, em se colocar numa posição de vítima. E aqui nós precisamos
estar atentos a isso, para que, ao identificar isto, ou até mesmo, nem precisamos identificar que a pessoa gosta de estar numa posição de vítima, mas sempre que nós vermos alguém numa posição menos favorecida, nós precisamos ter a mesma postura do Eterno e não olhar para aquela condição que, com certeza absoluta, é uma condição momentânea, mas sim precisamos olhar para o futuro, que é a condição que o Eterno vê aquela pessoa. E precisamos falar e agir exatamente como o Eterno age e fala. Ou seja, o Eterno nunca vai olhar para nós na condição, aspas, inferior que a gente possa estar vivendo neste momento, ou seja, momentaneamente. O Eterno nunca vai valorizar essa condição, porque, de novo, porque essa é uma condição momentânea e não é uma condição permanente. Então, o Eterno sempre vai olhar para o seu povo de que forma? O Eterno sempre vai olhar para nós na posição que ele nos colocou. Valdilene, qual é a posição que o Eterno nos colocou? Ele nos colocou na posição de cabeça e jamais na posição de cauda. Então, sempre que eu e você observarmos alguém se colocando nessa condição de cauda, nós precisamos elevá-la à condição de cabeça. Então, tendo dito isto, o que a gente começa a perceber aqui Êxodo 6, 7, eu acho uma coisa muito interessante, que diz assim, talvez eu não vá ler os versículos para a gente ganhar tempo, mas esse eu vou ler. E vos tomarei por meu povo. E é até interessante que nessa Torá aqui, tá? Na Torá da Sefer, deixa eu pegar aqui, então, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, para vocês verem qual que é, tá? Eu espero que... Deixa eu só ver uma coisa aqui, para que vocês possam ver claramente. Só um momentinho. Na Torá da Sefer, que é a que eu estou lendo, ó, essa daqui, a Torá, a lei de Moshe, a Torá de Moshe, da Sefer, é tão interessante que quando no versículo 7, né, no Passuque 7, quando o Eterno fala, meu povo, esse... meu povo está com letra maiúscula. Então, assim, é literalmente o Eterno dizendo, olha, eles não são qualquer pessoas, eles são meu povo, eles são meu. Aí a gente lembra do versículo que fala que povo de propriedade exclusiva, não é? Então, é por isso que o Eterno coloca aqui, nesse versículo, o M, né? Meu povo. Então, de novo, eu não sei porque que eu estou batendo nessa tecla, mas o Eterno sabe, nós não somos Zé Ninguém, nós não somos Zé Povinho. Não sei se vocês conhecem essa expressão, Zé Povinho, tá? Nós não somos Zé Povinho, nós somos um povo de propriedade exclusiva, nós somos um povo peculiar. Grave essa palavra peculiar, porque nós vamos utilizar ela... os seus significados outras vezes. Então, o Eterno nos colocou em qual condição? O Eterno está dizendo que nós somos dele. Ponto. Ok? E aí, eu acho interessante, eu comecei, claro, né, como eu sempre trago aqui, outros comentários, Rambam, com N, né, ele diz assim, eu te levarei a mim por um povo. Ou seja, quando você vir ao Monte Sinai e aceitar a Torá. Então, quando que, de fato, isso aqui é muito interessante, pessoal, lá em Êxodo 20, né, quando o Eterno dá a Torá, e isso, gente, aqui eu acho que eu vou ficar um tempinho com vocês. Olha só, na sua casa tem leis? Diz para mim. Elberson, na sua casa tem leis? Com certeza. Na sua casa tem regras? Aí eu fico me questionando, o que é a Torá, pessoal? A Torá, vamos trazer um significado simples, vamos trazer um significado, aspas, filosófico, e vamos trazer um significado literal. O significado filosófico, Torá significa instruções para a vida. Então, quando o Eterno diz, olha, vocês vão ser o meu povo, o Eterno está fazendo menção de quê? O Eterno está fazendo menção de que eles se tornariam um povo a partir do momento que eles recebessem e, consequentemente, aderissem à Torá dele. Ou seja,
filosoficamente falando, a partir do momento que eles aderissem às suas instruções. Aí o que acontece? Até porque, abrindo um parênteses, a gente já estudou que no hebraico, filho não tem nada a ver com questão genealógica, ou não está somente ligado a questões genealógicas, mas também está ligado ao fato de a quem eu escolho seguir os mesmos passos. Então, por exemplo, o nome da minha mãe é Edith. Então, assim, mas se eu escolher, né? Vamos pensar aqui a Sandra, que nem tem idade literalmente para ser minha mãe, mas se eu escolho praticar os ensinamentos da Sandra, se eu escolho fazer aquilo que a Sandra está me ensinando e eu escolho não fazer o que minha mãe biológica está fazendo, supondo, claro, pessoal, que a minha mãe biológica está me ensinando a transgredir a Torá, quanto a Sandra está me ensinando a cumprir a Torá, ou seja, cumprir as instruções do Criador. Isso significa que eu, biologicamente, sim, eu sou filha da Edith, mas no conceito judaico, espiritualmente falando, aí até a gente ouve no cristianismo uma frase muito legal, minha mãe na fé, meu pai na fé. Então, isto é a genealogia bíblica, a genealogia hebraica é exatamente essa. A partir do momento que eu escolho obedecer e seguir alguém, aquela pessoa se torna o meu pai ou a minha mãe. E aí o Eterno está dizendo que um povo, que eu não vou mencionar nenhum tipo de nacionalidade nesse momento, o Eterno está dizendo o seguinte, olha só, existem pessoas específicas que, se aceitar os meus mandamentos, essas pessoas serão o meu povo particular, peculiar e de propriedade exclusiva. E isso vai acontecer quando? Lá em Êxodo 20, em Shemot 20. Então, Rambam está dizendo o seguinte, que o Eterno ia tirar o povo de Israel do Egito, ia conduzi-los ao Monte Sinai, para quê? Para ali dar a Torá. E aí os nossos sábios vão dizer que nesse momento que o Eterno dá a Torá para eles, existem 70 nações ali representadas, que claro que é um número simbólico. Não existem hoje apenas 70 nações, e também naquela época eu não posso garantir que existiam 70 nações, mas é um número simbólico, porque o 7 simboliza completude, e também significa um ciclo completo. Então, o que o Eterno estava dizendo, o que Rambam aqui está dizendo, que aquele grupo de pessoas, tá? Aquele grupo de pessoas se tornaria um povo, né? Se tornaria um povo a partir do momento que chegasse lá em Shemot 20. Tá ok? Então, só um detalhe, que quando a gente chegar lá nessa paraxá, a gente já vai ter esse conhecimento. E aí, aqui, olha só que interessante. O versículo 6, 7 também diz assim, quer ver? O Eterno, quando ele... Na verdade, assim, é um conjunto aqui. O Eterno, ele também diz para Moshe assim, Moshe fala assim, na semana passada, nós estudamos sobre isso, Moshe falando, Senhor, eu não sei falar e tudo mais. O que o Eterno falou? Ok, então você vai falar para a Haron e ele vai falar aos filhos de Israel. E aí, olha só, o Eterno diz assim para Moshe, você vai ser como Deus para a Haron. E é tão curioso que nesse trecho aqui, o Eterno diz assim, olha só, Moshe, você vai ser como Deus. Tudo bem que está com letra minúscula. Não vamos entrar nesse aspas, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas como pode Moshe ser Deus para Aharon? Como isso pode acontecer? E o Eterno ainda diz assim, Aharon, tá? Arão vai ser como profeta para você. Então, duas coisas parecem não fazer sentido. Vamos pensar aqui assim, olha só. O Eterno está dizendo assim, Moisés, o teu irmão Arão vai ser como Deus. Você vai ser como Deus para Arão. E Arão vai ser como profeta para você.
Isso não faz muito sentido. E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante. A gente não vai falar de erro de tradução, tá ok? A gente não vai falar, houve um erro de tradução. Não, a gente não vai falar de tradução. E aqui, o que o Eterno está querendo falar para mim e para você? Porque para eles é muito claro. Quando o Eterno diz que Moshe vai ser como Deus para Aharon, ou vou falar no português para ficar bem claro para vocês, porque isso aqui é uma coisa extremamente importante a gente entender. Quando o Eterno diz para Moisés, olha, você, Moisés, vai ser como Deus para Arão. Aí eu vou abrir um parênteses que eu acabei de me lembrar. A gente sabe que o Mashiach, ele é ungido, né? Por quê? Porque ele é um enviado. E a palavra Mashiach é exatamente isso, ungido, ok? E lá em Isaías 45 diz que Ciro, o Eterno chama Ciro de ungido, ou seja, o Eterno chama Ciro de Mashiach. Valdilene está começando a complicar. Primeiro, você está dizendo que Moisés vai ser como Deus. Primeiro que eu não disse que vai ser como Deus, tá? Eu disse que ele seria como Deus para Arão. Então, assim, Moisés vai ser Deus. Ó, eu estou afirmando, porque a Torá está afirmando. Moisés vai ser Deus para Arão. E lá em Isaías 45, está chamando Ciro de Mashiach. Como que a gente entende isso? Vamos lá. O problema todo está, por exemplo, quando o Eterno diz que Moshe vai ser Deus para Arão, não está querendo falar de divindade, não está falando do Todo-Poderoso. A palavra Deus aqui, e como em vários outros lugares está referido, por exemplo, quando Sara, tá? Sará, né? Ela chama Abraham de meu senhor, ela está chamando ele de quê, por exemplo? Ela está chamando ele de Elohim. E da mesma forma, o Eterno está dizendo, olha só, Moisés, você vai ser Elohim. E aí, a palavra Elohim tem vários significados. Existem vários... Esse, inclusive, Nabucodonosor, vamos pegar Nabucodonosor, tá? Não estou falando na cultura babilônica, não, tá? Eu estou falando na cultura judaica mesmo. Nabucodonosor, ele era chamado de Elohim. Por quê? Porque a expressão Elohim não tem a ver com Deus. A expressão Elohim tem a ver com o quê? Tem a ver... É um superlativo, tá? É um adjetivo superlativo que significa poderosíssimo. Ou seja, Nabucodonosor não era um ser poderoso, sabe? Eu poderia dizer que Lula é Elohim. Eu poderia dizer que o presidente dos Estados Unidos é Elohim. Por quê? Porque eu estou falando de alguém que tem poder. E eu não estou falando de um ser divino que precisa ser adorado. Quando Ciro, por exemplo, é chamado de ungido, meio Eterno diz o meu ungido, o meu enviado. Quando Ciro é chamado de ungido, ou quando Ciro é chamado de Mashiach, não está querendo falar que ele é aquele que vai nos trazer a salvação dentro do conceito cristão. Até porque nós já estudamos em algumas parachotes atrás e nós já sabemos o que é salvação. Por exemplo, eu posso salvar a Sandra. Se ela tiver, sei lá, com dor de dente e eu dou um remédio para ela, eu fui Mashiach para ela, eu fui uma ungida para ela, eu fui alguém que salvou a Sandra. Porque salvação, no contexto judaico, não tem a ver com levar para morar no céu. Entendem? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. Então, uma coisa que a gente fala muito no nosso meio é que não basta mudar o nome, tem que entender o conceito. Então, não há problema nenhum em chamar Ciro de Mashiach, porque a gente entende que, de fato, ele foi levantado pelo Criador para salvar o povo de Israel. Então, quando o Eterno diz para Moshe que ele vai ser como Deus para Arão, está dizendo o seguinte, olha só, você vai exercer, você vai ser a figura de autoridade sobre Arão, você vai ter poder sobre Arão, e aí Arão vai ser o seu profeta. Aí eu pergunto assim, será que Arão, quando chegou lá para falar com Paró, ele falou assim te diz o meu senhor Moshe?
Não, ele não falou isso, sabe? Assim te diz o meu senhor Moisés. Não, ele não falou. Então, ele chegava para Paró e falava aquilo que o Eterno falou. Por quê? Porque o Eterno falava com Moshe, Moshe falava para Arão e Arão falava para o faraó. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem isso, porque isso é extremamente importante, é extremamente relevante e, claro, vocês podem colocar aí nos comentários se vocês entenderam, e também vai estar nos comentários, deixa eu aqui aproveitar esse momento para fazer um merchan, vai estar nos comentários o nosso WhatsApp, o nosso grupo no WhatsApp, e você não só pode, como deve, fazer parte e também poderá esclarecer essa dúvida lá, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. Ficou claro? Maravilha, Elberson. Então, que bom que deu para você compreender. Então, Sandra, se tiver dúvida, e quem estiver lá no YouTube, também pode colocar aí que eu respondo. Então, veja bem, voltando, sempre que alguém exerce autoridade sobre um outro, ok? Essa pessoa está sendo Elohim. Sempre que alguém salva o outro de alguma coisa, essa pessoa está sendo Mashiach, tá ok? Porque está tendo esse poder de trazer a salvação. E claro que a gente precisa entender que não é assim, não é aquela coisa ali do mano a mano também, tá? Não vamos banalizar. Ciro foi levantado para quê? Para salvar um povo. Arão, como profeta, e aqui a gente precisa entender o que é ser profeta. Profeta não é eu falar algo para o Elberson. Profeta bíblico é aquele que vai falar para reis. Profeta bíblico é aquele que vai falar para governantes. Não é eu chegar para o Elberson e dizer, olha, eu estou vendo que o senhor vai te dar a chave de uma casa. Isso não é ser profeta, isso é ser vidente, tá? Então, assim, a gente precisa entender isso, porque hoje todo mundo é profeta. E pelo judaísmo, ok? Estou falando pelo judaísmo, hoje a gente nem tem profetas mais, segundo o judaísmo, ok? Até porque o nível de Ruach HaKodesh está muito baixo, segundo o judaísmo diz. O nível de Ruach HaKodesh está muito baixo por causa do quê? O nível de impureza que há no mundo. Então, nós não temos profetas. Agora, se você, segundo o judaísmo, se considera e tem o chamado para ser profeta, então, meu querido e minha querida, se prepare para você falar para governantes, ok? Então, para pessoas que vão exercer influência para uma nação, e não só no individual e tudo mais, tá ok? Bom, dito isto, quando a gente chega lá no capítulo 7, versículo 1, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que eu te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, foi o que a gente leu acima. E olha só que interessante, o Eterno está dizendo que, inclusive, sobre o Faraó, Moshe seria Deus. Então, olha, isso aqui é fantástico demais. Acabei de ter esse insight. Quem era a figura poderosa naquele momento? Ou naquele momento, neste momento da história, a figura poderosa, a figura temida, era exatamente o Faraó. Mas o Eterno diz o seguinte, Moshe, eu vou te colocar como Deus, ou melhor, eu tenho te colocado. Se o Eterno disse eu tenho te colocado, significa que você já é uma figura de autoridade que está acima do faraó. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? O fato de Moshe estar acima do faraó, por que Moshe estava acima do faraó? Especificamente, eu vou dar um estudo sobre isso ainda, tá? Sobre os 5 níveis da alma. E aí a gente precisa entender que há um nível da alma que a gente é tão conectado com o Eterno que a gente literalmente se torna um com ele. E foi quando o Mashiach diz, né, que eu sou um com o Pai, por causa dessa conexão do nível de alma que ele tinha, que se não me falha a memória, ia herdar, que é o nível mais alto que tem. Então, os dois é uma simbiose que, aspas, tá? Não sabe nem quem é quem, de tão conectados e tão próximos e tão unidos, próximos não é nem a palavra, de tão unidos que eles estão. Então, acho que foi para Filipe, né? E Yeshua fala assim, Filipe, você está pedindo para te mostrar o Pai? Sabe? Assim, não faz sentido você me pedir isso. Mas por quê? Porque Yeshua estava conectado nesse nível de alma que é Yehidá
com o Eterno. Então, por isso que ele disse que ele e o Eterno era um. E apesar de Moshe não ter dito isto, pelo menos eu não me recordo de Moshe ter dito isso, Moshe também tinha esse nível de alma, tinha tido, melhor dizendo, essa elevação de alma ao ponto dele ter se conectado com o Eterno nesse nível de Eridá. Por isso que o Eterno falou, por isto também, o Eterno falou, olha, eu estou te colocando como Deus sobre Paró, por quê? Porque você se tornará, e já é, né, superior ao Paró. E também, claro, né, justamente pelo fato dele e o Eterno serem um. E aí, gente, a gente amplia muito esse entendimento aqui, tá? Muito mesmo. Porque, olha só, raciocina comigo. Alguns casais, vamos lá, alguns casais, eles acontecem isso, tá? Por exemplo, acontecia muito isso comigo, literalmente no início do meu casamento, e eu ficava até assustada. Eu pensava numa coisa, nem terminava de pensar, e aí o Wallace, né, ia e falava aquilo que eu nem tinha terminado de pensar, ele ia e falava. Às vezes eu queria, poxa, um amendoim mendorato, sabe? Adoro, apesar de eu não poder comer, eu adoro esse amendoim mendorato. E eu pensava, só pensava, nossa, estou com uma vontade de comer amendoim. O Wallace chegava com aquele amendoim. Quer ver outra coisa que vocês já viram também falar? Nossa, casais de idosos, eles até parecem irmãos, porque a fisionomia deles se parece bastante. Vocês já ouviram isso? Já ouviu isso, Elberson? Muito. Muito. Muito mesmo. Isso que eles porque... estão tão ligados, né? Tão conectados, né? Não somente por ter muitos anos juntos, mas até alma mesmo, né? Corpo, alma ali, espírito. Espírito não sei, mas corpo e alma, né? Espírito também. Espírito também. Né? Por que espírito também? Porque o espírito é Rua. Rua é o segundo nível de alma, tá? Sim, então, no judaísmo não tem espírito, alma e corpo. Porque a alma, o segundo nível é a Rua, tá bom? Perfeito. Então, tá certo. Então, é exatamente isso. Chega a ser assustador, né? Até a fisionomia deles se torna igual. Isso é... Se você pode colocar também o cuidado, né? Parece um tem tanto cuidado com o outro, assim, que por isso que muitas das vezes até a gente pensa que são irmãos, pelo cuidado que um tem com o outro. Sempre pensando no outro, sempre cuidando do outro. Ainda mais idosos, né? Ainda vai pensando, nossa, ele não tomou remédio. Nossa. Mas assim, você vê e você sente o carinho nas palavras. Exatamente. E aí, basicamente, você nem nota quem é a autoridade ali, porque os dois exercem autoridade um sobre o outro. E longe de mim está dizendo que Moshe exerce autoridade sobre o Eterno. Eu não estou falando isso, tá? Mas eu estou dizendo que é uma simbiose que você não sabe quem é quem. E claro que, óbvio, né? O Eterno é o Todo-Poderoso e ponto. A gente não está falando sobre isso, tá, pessoal? Por favor. Mas é exatamente isso que eu quero pontuar para vocês. Essa questão do nível de alma de Eridá. Então, isso, deixa eu voltar aqui para minhas anotações, senão eu me perco. Então, quando o Eterno diz, olha, eu te tenho posto como Deus sobre Paró, como Elohim sobre Paró, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, é porque Moshe, não dá para falar diferente, Moshe seria realmente Deus sobre Paró, porque ele estaria tão conectado com o Criador que ele estaria vendo literalmente tudo. E aí, eu sempre me questionei o seguinte, gente, Moshe foi uma pessoa muito paciente, porque ele ia, voltava, e já sabia que Paró não ia liberar, mas ele ia e voltava. Então, você tem que estar muito consciente da coisa para ter essa... Eu não sei nem que termo que eu utilizo, sabe? Para ter esse nível de tranquilidade, calma, paciente. É por isso também que a Bíblia diz que Moshe era o homem mais humilde da face da terra. E eu não vou desmerecer Moshe em hipótese alguma, dizendo, mas também ele via como o Eterno via, porque Moshe via como o Eterno via. Eu não vou desmerecer Moshe, jamais.
porque para chegar nesse nível, ele teve que comer muito angu com arroz com feijão, angu, né? Como diz uma amiga, como diriam os antigos. Então, ok, vamos lá. No versículo, no 7,3, o Eterno diz que endurecerei o coração de Paró. Então, olha só que interessante. Quando a Bíblia diz que, ou quando o Eterno diz que vai endurecer o coração de Paró, a gente precisa ver duas coisas. Primeiro, que até a quinta praga, se não me falha a memória, foi o próprio Paró que endureceu o seu coração, para depois o Eterno endurecer. Só que, quando a Bíblia diz que o Eterno vai endurecer o coração de Paró, aí eu mesmo já me questionei, tá? Eu não sei vocês, mas eu já me questionei. Poxa, mas se o Eterno endureceu o coração de Paró, ele não tinha nem como liberar o povo, porque o Senhor endureceu. Como é que vai reclamar? Sabe assim? Eu não sei se vocês já pensaram dessa forma, mas, na verdade, não significa que o Eterno foi lá e tirou dele o livre-arbítrio. Não significa que o Eterno foi lá e falou: ah, Faraó, você quer liberar o povo agora? Não, eu não vou deixar você liberar o povo agora. Vai ser só lá na 10ª praga. Não, não foi isso. Na verdade, essa tradução ela não é muito legal. Então, quando a Bíblia diz que o Eterno dizendo, né, eu vou endurecer o coração de Faraó, o Eterno está dizendo o seguinte, que chegaria um momento, e foi a partir da 5ª ou da 6ª praga, eu vou deixar o Faraó à sua própria mercê. Entende? Então, assim, eu não vou interferir para que ele libere o povo, no sentido de amolecer o coração dele. Essa é a expressão correta. Muito obrigada, Senhor. Eu vou deixar o Faraó à sua própria sorte. Até que ele se conscientize de quem eu sou, e vai chegar a esse ponto. Então, isso é uma coisa interessante de ser observada. Não é que o Senhor foi lá do tipo, olha, eu quero ir, sei lá, para Dubai. Aí o Eterno foi e falou comigo, não, Valdir, não vai para Dubai. Ou seja, ele me impediu de ir. Olha, eu estava me programando para ir para Maringá. No estalar de dedo, estou em João Pessoa, nada a ver. Não era disso que o Eterno estava dizendo. O Eterno estava falando o seguinte, eu vou deixar o Faraó à sua própria sorte. Para quê? Para que ele perceba. Gente, isso aqui é muito significativo. Para que ele perceba, obrigada mais uma vez, Senhor, para que ele perceba que ele sozinho não pode fazer nada. E aí, de que eu me lembrei agora? Yeshua falando, se não me falha a memória, João e Yohanan 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o Eterno falou assim, olha, eu vou deixar Faraó a sua própria sorte para ele entender que sem mim ele não pode fazer nada. Então, tome muito cuidado, porque isso é muito sério quando o Eterno nos deixa a nossa própria sorte. Isso significa que a probabilidade de nós só irmos ladeira abaixo, ela é enorme, tá? Até porque, mais uma vez, sem mim, nada podeis fazer, ok? Bom, outra coisa aqui interessante, a gente vê aqui, eu gostei desse... No versículo 3, né, Êxodo 7,3, no Targum Yonatan, que é uma tradução da palavra, né, para o aramaico, está escrito assim, mas endurecerei a disposição do coração de Paró para multiplicar meus sinais e minhas maravilhas na terra de Mitzrayim. É como se o Eterno dissesse assim, olha, eu vou aproveitar, eu vou deixar Paró a sua própria sorte, porque isto vai me propiciar multiplicar os meus sinais e o meu povo, inclusive o povo de Mitzrayim, né, o povo do Egito, vai ver que eu sou Adonai. Porque o Paró, deixa eu ver aqui onde está essa anotação, tem um versículo, deixa eu ver, está lá no final, que eu ia finalizar com ele, mas eu vou falar ele agora. No versículo 5, capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, olha o que o Faraó diz. Vou ler aqui para vocês. 5:2, diz assim, e disse o Faraó, quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie Israel?
não conheço o Eterno, e também não mandarei Israel. Então, o que o Eterno está dizendo aqui, né? Nesse Targum Yonatan está dizendo que o Eterno vai deixar Faraó à sua própria disposição do coração, para que, já que ele não conhece, olha só como é que a coisa é diferente, já que Faraó não me conhece, eu vou me fazer conhecer. E como que o Eterno se faz a conhecer? Gente, isso aqui é muito legal. Quando eu tinha... O Wallace, ele tem um sobrinho, tem 2 sobrinhos, tá? E deixa eu contar essa história, era muito interessante, porque que cabe aqui dentro, a gente vai entender esse versículo de uma maneira diferente. O Wallace tem 2 sobrinhos que morou com a gente um período. E aí o mais novo tinha, na época, eu não vou me lembrar, mas talvez uns 11 anos, entre 9 e 11 anos, e eles começaram a ir para uma igreja evangélica. E assim, ele orava e ele pedia ao Senhor um pirulito. Aparecia um pirulito para ele, sabe assim? Aparecia um pirulito. Aí ele orava, pedia, um exemplo qualquer, uma Ferrari. Surgia a Ferrari para ele. Ou seja, tudo, e ele orava assim, Deus, por favor, por favor, por favor, por favor. Nem falava em nome de Jesus, não. Era Deus, por favor, me dá tal coisa. Eu morria de rir por dentro. E Deus dava tal coisa para ele. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é criança na fé, tá? A gente pede tudo errado e o Eterno faz tudo o que a gente quer. Aspas, na hora que a gente quer. Aspas, da forma que a gente quer. Por quê? Porque dessa forma a gente começa a acreditar na existência dele. Dessa forma, a gente começa a acreditar no poder dele, do tipo, caramba, eu pedi um pirulito e Deus me deu um pirulito, sabe? Eu estava com dor de cabeça, orei, nem falei em nome de Jesus, mas orei e a dor de cabeça passou, porque a gente é neófito, a gente é pequeno na fé, a gente é novo na fé. É igual criança a gente nem deixa chorar muito e já dá chupeta. Depois que se torna adulto, a gente deixa se esgoelar e manda calar a boca. Entende, pessoal? Então, olha só, vamos pensar de uma maneira diferente? O Eterno falou assim, olha só, Faraó, você disse que não me conhece, né? Então, eu vou deixar você me conhecer. Então, como é que eu vou deixar você me conhecer? Você conhece os seus deuses, não é? Você conhece os seus deuses. Então, eu vou destronar os seus deuses para você ver que eu sou superior aos seus deuses. Então, assim, aí o Eterno libera Faraó, deixa Faraó à sua própria disposição. Para quê? Para que, através disto, o Eterno multiplique os sinais dele. E aí, o Eterno chega na 3ª ou 4ª praga, o Eterno começa a fazer distinção. Isso acontece no Egito, isso não acontece... Desculpa. Isso acontece com o povo com os egípcios, isso não acontece com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava no Egito, então não posso usar essa expressão que eu estava usando erradamente anteriormente. Então, isso acontece com o povo de Faraó, mas isso não acontece com o povo de Israel. Então, por quê? E esses sinais que o Eterno multiplicou para que tanto Faraó pudesse conhecer, e quando eu falo Faraó, eu não estou falando da pessoa física de Faraó, eu estou falando dele como nação, dele representante do povo, porque inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu não vou falar sobre isso, porque hoje a gente não vai falar de trabalho, a gente abriu uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram e o Elberson fez uma pergunta do tipo, como fazer tal coisa se o dono da empresa não acredita? Não vai fazer nada. Já te respondendo aqui online, não vai fazer nada, vai perder tempo. Se o dono não acredita, meu querido, entende? Então, assim, a gente não está falando de negócios, mas é porque coube aqui. Então, olha só, se Faraó não acreditar, o povo não acredita. Se o Faraó acreditar, o povo vai acreditar. Então, assim, vai estar você, você não acredita em mim? Então, eu vou fazer você, então, me conhecer. Porque aí, sim, você vai ver quem eu sou e, consequentemente, o meu povo também vai ter a fé deles edificada, conhecendo os meus milagres. Então, essa é uma outra forma da gente entender o versículo 3. Lá no versículo 22 desse mesmo capítulo, diz assim, e o espírito de
Opa, estou no errado, calma aí. 7:22. E fizeram o mesmo os magos do Egito com suas magias, e endureceu-se o coração de Faraó e não escutou como falou o Eterno. E aqui ele está falando do quê? Deixa eu voltar aqui. Ok, olha só, disse o Eterno a Moshe, diz Arão, toma a tua vara, ok. Olha só, essa aqui é a primeira praga onde o Eterno fala para Moshe, falar para Arão, ferir o Nilo, tá? Então, assim, do capítulo 7, versículo 17 ao 20. Por que Moshe não feriu o Nilo e foi Arão que feriu? Gente, eu vi isso do Shiú, e aqui dê honra a quem tem honra. Eu ouvi essa explicação com o Rabino Caraguila, e eu vou somente replicar. A Akaratatov, que é gratidão. O nível de gratidão de Moshe com o rio Nilo. Então, Moshe não fere o Nilo. Por quê? Porque quando Moshe foi colocado no cestinho, né? O cestinho é chamado de Moisés, foi colocado no cesto e colocado no Nilo. O Nilo conduziu Moisés a quem de direito, que era a filha, né, de Faraó. Então, quando o Eterno fala, olha, toca no Nilo, Moshe não toca. Moshe não fere o Nilo. Por quê? Porque Moshe era grato ao Nilo. E aí aqui a gente amplia esse conceito, e aí fica a pergunta, será que nós temos sido gratos? Porque Yeshua fala aí de pregar a toda criatura, não é? Eu sempre confundo se é Mateus 28 ou se é Marcos 16, os últimos versículos, se é em Marcos ou se é em Mateus. Ele fala para fazer discípulos, se não me falha a memória é Mateus, e lá com Marcos, então, é pregar toda a criatura. Então, se é para pregar para toda a criatura, como é que eu não vou lá no sol e prego para ele, né? Tudo bem que eu já sou queimadinha, eu sumiria, né? Eu até daria para pegar uma cor, eu não dá, né? Eu ficaria azul, como dizem. Esse é o momento que eu faço bullying comigo. Então, assim... Então, como que eu vou no céu e vou pregar para o sol? Desculpa. Por que eu não prego para o meu cachorrinho que eu não tenho? Por que o Elberson, que tem gatinha, não prega para o gato? Né? Não sei se é fêmea ou se é macho. Mas será que o Elberson não prega para o gato? Eu digo que sim, que prega. Seja positivamente ou não positivamente. De que forma? Se o Elberson trata a gata... É fêmea ou macho, Elberson? É fêmea e macho, que são dois. Ah, são dois? Ok. Vai ter uma ninhada aí em breve. Se o Elberson trata os gatos, né, da forma que a Torá indica, que é óbvio, com amor, Elberson está pregando para os gatos. Se o Elberson não cria com amor, de igual forma, o Elberson está pregando para os gatos. Pregando o quê? Que ele não é um servo de Adonai, né? Porque o Senhor manda cuidar bem dos animais. Inclusive, vai aqui um adendo, tá, pessoal? Se você tem pets em casa, escutem isso daqui com muita atenção. Você sabia, parece até aqueles negócios de revistinha de gibi, né? Você sabia? Tinha até uma charge com isso. Você sabia que quem tem pets em casa, eu acho que o cachorro talvez exija mais da gente do que o gato nesse sentido? Eu acho, tá? Nunca tive gato. Antes de você fazer as suas refeições, por exemplo, você precisa alimentar os pets. Você não pode comer primeiro para depois alimentá-los. Primeiro tem que alimentar eles para depois você se alimentar. Isso não é porque você é uma pessoa de bom coração, não. Isso é porque a Alahá, né, a forma de se proceder judaica, diz isso. Então, se você tem animais e, por exemplo, tá? Se você sai e deixa seu animal, né, o seu pet, de qualquer maneira, e ele fica chorando, né, desesperadamente porque você deixou ele sem os devidos cuidados, você está pecando. Então, cuidado. É por isso que o judeu ele tem muita
como eu posso dizer? A palavra que está na minha mente é restrição, sabe? Mas ele toma muito cuidado ao ter animais, porque precisa cuidar do bicho, às vezes, guardado as devidas proporções. Eu não estou falando de fazer festinha ou não fazer festinha, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eles precisam cuidar dos bichos, né? Melhor do que cuidam deles. Então, um judeu, por exemplo, raramente vai ter cachorro, raramente vai ter gato. Por quê? Estou dizendo que não pode ter? Não estou falando que não pode ter, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o cuidado que exige é para se ter. Além disso, a gente, em Pessa, a gente retira o hametz da nossa casa, né? Que é o fermento. E aí, na ração, não é só fermento pelo fermento, é tudo aquilo que leveda. E a ração também leveda, né? Fermenta. Então, às vezes, alguns judeus não vão ter animais em casa ou, no período de Pessa, se for o caso, se tiver condições, vai deixar no hotel por causa da ração que leveda, fermenta. Então, por exemplo, eu fico pensando em ter um cachorrinho assim, pequenininho, sabe assim? Aquele pequenininho, né? Eu penso em ter cachorro, mas devido a essas restrições, não é restrições, é cuidados, né? E zelo que precisa ter, a gente se restringe um pouco mais. Tá? Então, voltando aqui, Moshe não fere o Nilo, por quê? Porque ao não ferir o Nilo, ele estava sendo grato ao Nilo, não machucando o Nilo, não batendo no Nilo, não maltratando o Nilo. Ele estava sendo grato ao Nilo por ter guardado a vida dele naquele período, né? Que ele, com 3 meses, a mãe dele colocou ele lá. Então, isso é muito interessante. Então, quem faz isso é apenas Moshe que faz, tá? Outra coisa também, o Raim, ele diz assim, se seguirmos os sábios em Shemot Rabá, que é 9 e 11, que é uma parte lá do Talmud, segundo os quais todas as águas do Egito foram atingidas, onde os feiticeiros egípcios praticaram sua arte e converteram a água em sangue. Talvez apenas as fontes visíveis de água tenham sido transformadas em sangue, enquanto que as águas subterrâneas permanecerem em seu estado original. Isso explicaria por que a Torá descreveu os egípcios como escavação. O que isso significa? 2 coisas aqui. Primeiro, Maria Consuelo, seja muito bem-vinda, minha querida. Olha só, todas as águas do Egito se transformaram em sangue. O que isso significa? Arão tocou no Nilo e todas as águas. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos imaginar que o Nilo está a 15 metros de distância do Elberson, ok? E aí, Arão tocou, e vamos pensar também que instantaneamente a água se transformou em sangue. Então, Moshe agora, 20 horas e 54 minutos, tocou no Nilo. Arão tocou no Nilo e se transformou em sangue. Aí o Elberson, ou a Valdilene, que está aqui com o copo na mão, na hora que vai beber a água, às 20 horas e 54 minutos, quando ela coloca na boca aquela mesma água em casa, a 15 quilômetros de distância, também se transformou em sangue. Todas as águas do Nilo, seja do copo, seja da garrafa dentro da geladeira, se é que ele encheu geladeira, seja a água do chuveiro, seja a água da banheira, todas as águas existentes no Egito se transformaram em sangue. Todas. E aí, as águas da superfície. Por quê? Porque as águas subterrâneas, não. Por isso que vai falar das escavações, porque os magos também conseguiram fazer essa magia. Não. Os magos fizeram uma magia e transformaram a água em sangue. Aí eu vou pegar aqui e ampliar isso para você, porque vocês vão ver que algumas pragas eles conseguem fazer igual a Moisés e Arão. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui que é muito, 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 muito séria. Milagres. Vamos colocar como milagres, tá? A palavra não é milagres. Operações e maravilhas, essa é a expressão. Operações e maravilhas acontecem em todas as religiões.
Operações e maravilhas acontecem em todos os meios, desde que as pessoas saibam acessar esses portais. Então, vocês vão ver no kardecismo tendo curas, vocês vão ver no judaísmo tendo cura, vocês vão ver no cristianismo tendo cura, vocês vão ver na Igreja Católica tendo cura, vocês vão ver no espiritismo, né, tendo cura. Isso por quê? Porque estou citando só algumas que me vieram à mente, tá, gente? Vocês vão ver satanistas curando e assim sucessivamente. Por quê? Porque existem grupos de pessoas nas mais diversas instituições, vamos colocar assim, e também religiões que sabem acessar esses portais e, consequentemente, conseguem fazer operações de maravilhas. Tanto é que a gente vê em muitas pragas os magos fazendo a mesma coisa. Então, como que a gente se precaver se aquele milagre provém ou não provém do Criador? Como saber? Já que também está acontecendo sinais e maravilhas em outros lugares. É muito simples, aspas, não muito simples. Devarim, Deuteronômio 13, o Eterno diz que vai permitir que essas coisas aconteçam. Para quê? Para provar quem? O seu povo. E aí, qual é a prova? A prova é: a Valdilene está fazendo sinais e maravilhas. Aí a Valdilene diz assim para o Elberson: Elberson, vamos transgredir a Torá. É óbvio que o Elberson vai dizer: não, eu não vou transgredir a Torá. Ou não, o Elberson pode dizer: caramba, se a Valdilene fez isso, nossa, isso deve ser, aspas, a religião certa. E sim, ele pode ir lá e transgredir a Torá. Só que a gente precisa tomar cuidado quando eu falo assim dessa forma, por quê? Porque se eu disser, vamos lá negar o Senhor, né? O Elberson está maluca, Valdilene? Claro que eu não vou negar, ficou louca? Né, Elberson? Ficou louca? Vem cá, tomou cachaça? Né? Tu não tá com seu remedinho em dia, não? É claro que eu não vou negar o Senhor. Mas ninguém vai dizer isso abertamente. Vai vir com artimanhas. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu faço um sinal e maravilha, e eu digo, vamos imaginar que o Senhor disse que tem que se usar carregador branco. Aí eu digo assim para o Elberson: não, Elberson, vamos usar agora carregador preto, sabe? Então, você não viu que eu fiz o sinal e maravilha? Então a gente precisa tomar cuidado, porque hoje as pessoas estão... Vai falar, Elberson? É muito complexo isso mesmo. É muito complexo. Que devido a esses sinais e maravilhas, então acaba que arrasta muita gente, porque as pessoas são muito visuais. Exato. Né? Então, vai mesmo, infelizmente. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a Deus mesmo, para ele mostrar para a gente, se revelar para a gente, e lendo o que ele deixou para a gente, né? O nosso manual, que é a palavra dele. Porque, exatamente, cara, tem muita coisa que você vê assim, que você balança, se você não conhecer a verdade. Elberson não conseguiu ouvir o finalzinho, deu uma picotada, tá? Muito... E aí a gente vai para Yeshua, que ele disse o seguinte: Senhor, se não me falha a memória, é Mateus 7. Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu fiz sinais e maravilhas e prodígios. Senhor, no teu nome eu fiz o sol parar. Senhor, no teu nome eu fiz a chuva cair do céu. Senhor, no seu nome eu multipliquei pães e peixes. Não estou falando de Yeshua, não, tá? Que ele multiplicou pães e peixes. Eu estou dando exemplos absurdos aqui, que veio à mente. O que Yeshua vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, todas as vezes que alguém faz um sinal e maravilha, mas ele te induz a descumprir Torá e Mitzvot, o próprio Criador está dizendo que enviou aquela pessoa para me testar e para te testar. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado. E sim, Elberson, esse é um assunto muito delicado. Porque eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Esse assunto ele é tão delicado que no Shabat passado, lá no grupo de estudo que eu faço parte, a gente estava discutindo sobre isso, no bom sentido da palavra discutir. Eu falei para eles, olha, é muito difícil para mim, né? Porque eu vim de um meio onde tinha sinais e maravilhas
e, consequentemente, diziam-se, vamos descumprir Torá. Entende? Então, assim, como não ver ou não acreditar no eterno nesse sentido? Mas vamos dar sequência para a gente não devagar muito. Dando aqui sequência, então prestem atenção, ok? Os magos fizeram a mesma coisa e a gente tem um sinal claro de que nem por isso os magos eles eram do eterno, ok? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. 8.4, tá? 8.4 diz assim. Êxodo, no caso, 4? Isso, 8.4. E chamou Paró a Moshe e a Aharon e disse-lhes: rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e de meu povo, e enviarei o povo, e sacrificarão ao Eterno. A praga das rãs continha 2 elementos, diz Or-Haim. O primeiro elemento foi acompanhada por um barulho avassalador orquestrado por todos aqueles sapos, ok? E as rãs invadiram as entranhas das pessoas, como sabemos no capítulo 7, 29. E as rãs virão sobre você. Gente, olha só. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. Eu fui missionária, para quem não sabe. Ah, tá. A Sandra está dizendo aqui. Desculpa, Sandra, só estou vendo agora. A Sandra disse que também tem gato. Ela tem 2, agora 2 e 3 é cachorro. E o terceiro é cachorro, acho que é isso. Eu não sei se ela tem 2 gatos e 3 cachorros, ou se tem 2 gatos. Aí eu não entendi. Depois melhora aí para mim, Sandra. Ela diz assim, então meu marido está de parabéns, pois fala que os cachorros são filhos de Deus. São sim, Sandra. São sim. E outra coisa, tá? Deixa eu aproveitar e dizer isso aqui para vocês. A gente não vai falar sobre isso, não me façam perguntas extensas sobre isso, mas tem o lado místico da Torá, que é chamado de Cabala ou de Cabalá, que significa recebimento, tá? Diz o seguinte, que os gatos, eles são guardiões da alma, tá? E o cachorro, ele é guardião do corpo. E cachorro, no hebraico, é kelev, que é todo o coração, tá? Então, cachorro é kelev, o nome do cachorro é kelev, que é todo o coração. Então, os gatos, ele é o guardião da alma, tá? Segundo a Kabbalah, e o cachorro é o guardião do corpo. Tá? Então, a Sandra está com o casamento completo ali, porque ela tem gato e cachorro. Tá? Então, tem lá os guardas. Não estou dizendo que o cachorro guarda a nossa alma, né? Cachorro agora é o nosso Deus. Não, eu não estou falando disso. É só um simbolismo dentro da Kabbalah sobre as atribuições, digamos assim, deles no sentido de sensibilidade, né? Que o gato, né, tem uma sensibilidade maior para perceber, né, a alma do ser humano, e o cachorro para perceber as ações, o corpo. Ou, vamos pensar de uma outra forma também, o gato, ele tem uma sensibilidade mais voltada para a espiritualidade, tá? E o cachorro mais para a fisicalidade, não é a carnalidade no sentido carnal da palavra, mas da fisicalidade, da materialidade, ok? Então, voltando aqui, então diz assim, que as rãs, elas virão sobre você. Então, essa praga era muito assustadora. Ninguém tinha certeza de sua sobrevivência. Essas considerações são o que levou o faraó a implorar a Moshe para remover essa praga, acompanhada de uma promessa de que ele libertaria os israelitas para oferecer sacrifícios a Adonai, quando ele disse. Tá? Então, o que acontece? Essa praga das rãs... sim, lembrei que eu ia falar. Eu já fui missionária, né? Aos pouquinhos eu vou falando da minha vida religiosa, digamos assim. Eu já fui missionária, eu digo que eu sou até hoje, mas enfim. E eu passei um tempo no Paraguai fazendo missões. E o que acontece? Quando eu estava lá no Paraguai, a gente estava num sítiozinho, era eu e mais 3 pessoas, estávamos num sítio, e uma vez eu fui tomar banho, gente,
eu não vou saber se era rã, perereca, sapo, eu não sei, tá? Não me façam pergunta difícil. Mas tinha um bichinho desse lá, um inseto desse lá. Gente, vocês não têm noção do medo, do nervosismo, do sufoco. Fora que, tirando o fato de ser nojento, pode sim, dependendo da situação, né, ou dependendo do contexto, transmitir algum tipo de doença. E aí, como a gente está vendo aqui, eles não sabiam se essa praga poderia levá-los à morte. Então, isso é importante a gente se atentar, que quando o faraó falou, olha só, eu vou libertar o povo, é porque naquele momento, e por algum momento, ele acabou temendo pela vida dele e pela vida dos demais, tá bom? Pela vida do seu povo. Já no versículo 5, Rashi, ele diz o seguinte, olha só, por quanto período devo rolar por ti? Com referência a orar por ti, né? Com referência à súplica que farei hoje para a destruição das rãs. Eu achei curioso, deixa eu ler esse versículo para vocês, olha só. E disse Moshe ao faraó, pede gloriosamente quando hei de fazer oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs. E aí, diz a palavra que... Gente, eu não entendi, de verdade, eu não entendi isso. Diz, entre aspas, eu não entendi. Diz a palavra que Faraó falou assim, ora, para amanhã eu ser liberado dessas pragas. Olha só, se eu tenho uma praga, se eu tenho uma enfermidade, se eu estou sendo assolada por alguma coisa, eu não vou pedir para que só amanhã, para só mês que vem, só ano que vem. Gente, fala sério. Não é? Mas olha só que interessante. Faraó, ele ainda tinha a esperança de que os seus magos, né, conseguissem, com os seus encantos e magias, exterminar com aquelas rãs. E aí, então, ele poderia dizer que não foi o Elohim de Israel, né, o poderosíssimo de Israel, que liberou e libertou o povo. E aí aqui é interessante o seguinte, que a dureza do coração dele é literalmente se dobrar e eu não digo nem reconhecer, mas se dobrar. Por quê? Mesmo sendo assolado, ele se manteve soberbo. Mesmo sendo assolado, ele se manteve no seu pedestal, dizendo, não, eu vou ver se os meus magos conseguem acabar com essa praga. E Moshe tranquilamente diz, tudo bem, então amanhã essa praga vai sair de vocês. E aí, o que aconteceu? É óbvio que naquele período de 24 horas, os magos fizeram tudo o que podiam fazer, não conseguiram fazer, e no dia seguinte, conforme Moshe havia dito, essa palavra é muito legal, tá? Conforme Moshe havia dito. E eu vou fazer aqui um gancho, talvez eu esteja avançando no shiur, mas não tem problema. A gente ouve dizer assim, a Torá de Moshe. Já ouviram essa expressão? A Torá de Moshe. Não foi Moshe que escreveu a Torá. O Eterno deu para Moshe e Moshe transmitiu. O que o Eterno falou lá no início? Moshe, você vai ser como Deus para Arão e para Faraó. Vou falar no português para ficar fácil. Você vai ser como Deus para Arão e você vai ser como Deus para Faraó. De novo, por quê? Porque Moshe e o Eterno estavam tão conectados, estavam tão conectados que aquilo que Moshe falava, o Eterno assinava embaixo. Agora eu fico com uma dúvida, tá? Eu fico com uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte, e aí vocês aqui, e você também coloca nos comentários. Dá uma pausa depois que eu falar e coloca nos comentários. Vocês acham que, e eu quero que vocês me respondam também, vocês acham que o Eterno assinava embaixo ao que Moshe dizia, ou Moshe só dizia o que ele ouviu do Eterno? Boa pergunta, hein? Eu acho que o Eterno assinava embaixo. Do Eterno, e como se o Eterno já tivesse pedido para ele fazer.
Aí Seria você os já está dois. falando, está dando duas. Aí já é os dois. Já me perdi. Não é que seja um. Se perdeu. Maria Consuelo, o que você acha? Está comigo ainda? Vai estar sem áudio ela. Se voltar, responde. Na verdade, a minha mente foi para uma outra paraxá, lá na frente. Eu acho, Elberson, que você está certo, é os dois. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu acho que você está errado. Por quê? Vamos lá, vamos explicar. Qual é a paraxá? Eu estou me lembrando de uma paraxá que vai falar sobre a construção do tabernáculo, do Mishkan, e a Torá diz assim, que Moshe fez conforme o mesmo molde, né? Mesma forma, conforme tudo aquilo que ele viu. Então, tinha uma maquete no Shammai, uma maquete no céu. Moshe viu e fez aqui na terra igual. Porque ele. E aí, o tempo todo assim. E Moshe fez conforme o Senhor havia dito. Estou falando do Mishkan. E Moshe fez tudo. O peitoral, o candelabro, tudo. E Moshe fez conforme o Eterno tinha dito. Eu acho, sinceramente, que é os dois, tá? Que o Eterno assinava embaixo, sim, o que Moshe dizia. E também, sim, que Moshe ouvia do Eterno e transmitia. Sim. Entende? Então, assim, agora, que Moshe, o óbvio é, Moshe, como profeta do Senhor, ouviu chover canivete se ele não tivesse certeza que o Eterno queria que aquilo acontecesse. Sim. Então, mesmo o Eterno assinava embaixo o que Moshe dizia, porque Moshe falava segundo a vontade do Eterno. E eu não estou falando, deixa eu ver se vocês conseguem me entender, porque isso é complexo. Eu não estou dizendo que Moshe falava segundo a vontade do Eterno, porque Moshe ouvia o que o Eterno estava dizendo. É diferente. Eu estou dizendo o seguinte, que Moshe conhecia tanto ao Senhor, conhecer, sabe? O casal de velhinhos, Moshe conhecia tanto ao Senhor que ele não ia pedir alguma coisa, ele não ia falar alguma coisa, que não é essa expressão correta, mas só para tentar ver se eu consigo transmitir, que eu não estou conseguindo. Mas ele não ia falar nada que deixasse o Senhor triste. Ele não ia falar nada que deixasse o Senhor constrangido. Ele não ia falar nada que deixasse o Senhor... Ai, meu pai... Como é que a palavra até foge da boca, sabe? Assim, ele não ia falar nada que fosse deixar o Senhor assim, poxa, agora eu vou ter que honrar isso que o nosso chefe falou, ou eu vou ter que desmentir ele agora. Então, quer ver uma coisa muito interessante? Por exemplo, se alguém... Por exemplo, se o Elberson falar assim, Sara, a Valdilene falou... O Elberson e Sara, nós três trabalhamos juntos. Só para contextualizar vocês. Se o Elberson falar assim, Sara, a Valdilene falou para você me dar 10 mil reais. Aí ela vai assina embaixo. Não vai, ela vai me perguntar. Entende? Quer dizer? Então, assim, o nível de conexão de Moshe e o Eterno era tão grande... O que Moshe sabia o que ele podia dizer, porque ele sabia o que o Eterno assinaria embaixo. Verdade. E aí eu ouso dizer que algumas coisas o Eterno nem precisava dizer para Moshe fazer, por causa do nível de conexão que os dois tinham. Então, à medida que eu me elevo espiritualmente, eu posso... aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito. A gente falou de servos, né? Que os anjos são nossos servos. Dependendo, à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou me elevando espiritualmente, eu posso falar coisas e o Eterno vai assinar embaixo. Mas eu tenho que estar o quê? Muito conectada com ele. Sim. Porque senão, não tem nada a ver o versículo, tá? Mas eu vou usar só para fazer uma referência. Eu acho que é Atos 19. Alguém vai expulsar Shedim, né? Demônios é Shedim, em nome de Paulo, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o Shedim fala assim, eu conheço Paulo, eu também conheço Jesus. E você quem é?
E conhecer aí, não está falando que eu não conheço a esposa do Elberson. Não está falando desse conhecer, entende? Conhecer na Bíblia, na grande maioria das vezes, a expressão conhecer vai estar ligada. Conheçamos e prossigamos o Senhor, por exemplo, né? Oséias 6:3 ou 6:3 ou 6 ou 3, alguma coisa, um dos dois. Esse conhecer está falando até aquele. Quando Abraham conheceu Sara, né? Está falando de relação sexual, quando eles se tornam um. Então, quando o homem. Todas as vezes, né? E aí, pessoal, já que eu toquei no assunto, vamos lá. Todas as vezes que você tem uma relação sexual com alguém, não importa, aspas, você vai entender. Não importa se é o seu cônjuge, mas todas as vezes que você tem uma relação sexual com alguém, você está se recebe o sêmen. Esse sêmen pode, inclusive, alterar o seu DNA. O que eu quero dizer? Que todas as vezes que a pessoa tem uma relação sexual com um hoje, com a pessoa A hoje, B amanhã, C depois de amanhã, D e Z, está havendo uma troca energética. Todos esses sêmenes que você, mulher, está recebendo pode alterar o seu DNA. E detalhe, tá? Esse sêmen vai deixar... Gente, isso aqui é muito sério. Esse sêmen dessas... Uma pessoa, dessas uma foi ótimo, né? Dessa uma pessoa, dessas duas, dessas 1000 que você está se relacionando, o que poderá acontecer, para não dizer que vai acontecer? Vai ser, poderá, vou colocar poderá para não ficar pesado, poderá ser introduzido na sua herança genética, numa memória genética em você, e se você amanhã vier ter filhos, isso pode gerar um imprint nessa criança. Então, um exemplo qualquer, tá? Se você se relacionou com alguém que era, por exemplo, um alcoólatra, amanhã você... Quando eu digo se relacionar, eu estou falando de uma relação sexual, com alguém que bebe pra caramba. Aí depois você se relacionou com alguém que usa drogas. Aí depois você se relacionou com alguém... O que pode acontecer? Quando você tiver um filho, essa criança pode receber esses imprints e você não sabe o dano que isso pode gerar. Ou seja, precisamos... Mulheres, precisamos ser responsáveis com as relações sexuais e com os parceiros sexuais que temos. Muito responsáveis. E homens, tá? Cuidado, muito cuidado, porque de igual forma essa troca energética, isso também poderá influenciar na sua semente, que é o seu sêmen, e de igual forma você pode ter filhos de forma que você... Não é ter filhos de forma que você não gostaria, do tipo, aspas, filhos indesejáveis, não. Mas você pode ter filhos com determinados problemas, inclusive transtornos emocionais, por causa de quê? Porque você se relacionou com pessoas que você nem sequer conhecia. Então, parênteses fechado, né? Quando a Bíblia fala sobre conhecer, o Shedim, né? Eu sei quem é Paulo, Jesus eu conheço, mas você quem é? Esse conhecer está falando desse conhecer da relação sexual que há entre o homem e a mulher quando são casados, ok? Então, a relação sexual que protege, tá? A relação sexual que protege a nossa descendência é a relação sexual feita dentro do casamento. Valdilene, olha só, eu me relacionei com 500 pessoas antes de conhecer o que você está me falando agora. É muito simples. Faça techuvá. O que é techuvá? Se arrependa, volte ao caminho do Senhor. Se você precisar de suporte, eu estou aqui 100% à sua disposição para te ajudar no que você precisar. Na descrição tem os nossos contatos e vai ser um prazer te acompanhar nisso. Tá ok? Eita ferro, hein? Essa parte é complicada. Sem contar que espiritualmente também vira uma bagunça, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa, Elberson. Você fez uma pergunta muito, muito, muito legal.
Você disse que, sem contar, espiritualmente vira uma bagunça, né? Deixa eu falar diferente. Não existe o lado material e o lado espiritual. Tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. E detalhe, tá? Os nossos sábios falam que existem 3 pecados capitais. Existem 3 pecados que a gente deve morrer, mas não cometer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós, judeus, não comemos carne de porco. A gente vai falar de kashrut lá na frente. Não vou tocar nesse assunto, mas só esse exemplo. Nós, judeus, não comemos carne de porco. Outro exemplo aqui. Nós, judeus, não trabalhamos no Shabat. Agora, há policiais judeus que trabalham no Shabat? Há bombeiros judeus que trabalham no Shabat? Há médicos judeus que trabalham no Shabat? Eu, como psicanalista, posso trabalhar no Shabat? Por quê? Porque toda e qualquer profissão que é para a manutenção da vida, a gente pode fazer no Shabat. Porque a vida é mais importante. Por exemplo, quando eu cuidava da minha sogra, que já não está mais entre nós, tudo a gente faz antes. Tudo eu preparo antes, tá? Graças ao Eterno eu tenho micro-ondas, então eu esquentava no micro-ondas. E aí o que acontece? Tudo eu preparava antes para ela. Mas chegava, às vezes, num Shabat, que ela não queria comer aquela comida que eu tinha preparado antes. Minha sogra tinha demência, já era acamada, blá, blá, blá. Não era a frescura da parte dela, sabe? Não era charminho, não. Ela não queria comer aquela comida. Eu ia deixar ela com fome? Eu cozinhava uma outra coisa para ela no Shabat. Minha sogra, por exemplo, passou mal, precisava comprar um remédio para ela. Eu comprava o remédio, fazia comércio no Shabat, né? Que seria comprar o remédio. Por quê? A vida dela é mais importante do que a guarda do Shabat. E, na verdade, eu só guardava o Shabat se eu cuidasse dela. Entende o que quer dizer? Não ia deixar ela com fome e com dor, porque não, agora eu tenho que guardar o Shabat. Não tem nada a ver. Então, isso não é guarda do Shabat. Então, quando os discípulos pegam uma espiga de milho, eles não estavam colhendo, eles não estavam trabalhando, eles estavam com fome. Então, Yeshua não transgrediu o Shabat. Então, isso é uma coisa. Agora, 3 pecados capitais que eu falei, né? 3. Nós, judeus, não comemos carne de porco. Vamos pensar em, caramba, Auschwitz, né? Holocausto. Tudo que eles tinham para comer era carne de porco. A gente não vai entrar no mérito, porque tinha pessoas que comiam e tinham pessoas que não comiam, tá? Então, ambos estavam sendo válidos. Por quê? Porque ali era a preservação da vida. Então, poderia comer a carne de porco. Então, dei 2 exemplos de coisas que a gente não faz, mas para preservar a vida, a gente faz, tá? Agora, existem 3 pecados capitais que a gente deve morrer, mas não deve cometer. Primeiro, idolatria. Alguém diz assim, coloca na sua cabeça, e eu me lembrei de Daniel, tá? Ou melhor, lembrei de Ananias, Misael e Azarias. Olha só, ou vocês se prostrem diante da estátua, ou vocês vão ser jogados na fornalha. O que eles fizeram? A gente vai ser jogado na fornalha, né? Por quê? Porque idolatria não se faz. Alguém coloca uma arma na minha cabeça e fala, ou você se prostra diante de XYZ Deus, ou eu vou te matar. Então, eu devo morrer, mas eu não devo me prostrar e adorar aquele Deus. Outro pecado que a gente deve morrer e não cometer é pecado sexual, tá? Então, assim, relação sexual ilícita, essa é a expressão correta. Relação sexual ilícita. Então, por que a relação... Vamos lá. A idolatria, eu estou pecando contra o Criador, tá? Digamos assim. Porque tudo é contra o Senhor, mas só para vocês entenderem. A idolatria, eu estou pecando contra o Criador. A relação sexual ilícita, eu estou pecando contra mim. Porque esse é o único pecado que é literalmente no corpo e dentro do corpo, além da kashrut, mas isso é outra história. Então, eu não devo ter relações sexuais ilícitas. Então, assim, toda relação sexual. Valdilene, olha só, mas é consensual. Toda relação sexual que não é única e exclusivamente com o seu cônjuge
isso é ilícito. A Valdilene é solteira. Se eu me relaciono com alguém, é ilícito, ok? A Valdilene é casada e quer se relacionar com o marido, e o marido deixa ela se relacionar com uma terceira pessoa, é ilícito, ok? Então, é ilícito. Valdilene, mas olha só, vamos por parte. Na Bíblia tem lá a poligamia. Ali era uma situação permitida pelo Senhor, não ordenada pelo Senhor, e não era algo passageiro. E vamos falar sobre isso? Gente, a gente está sendo totalmente do Shiur, mas Baruch Hashem, né? Porque o Eterno é bom e ele é o dono da coisa, dono da obra. Quando alguém tinha duas esposas, com exceção de Jacob, porque foi uma outra situação ali, né? Foi uma armação. Mas quando a pessoa tinha duas esposas, 3 esposas, 20 esposas, 100 esposas, ele tinha que dar o mesmo tratamento para ambas. Se ele não podia, se ele deu um anel de diamante que custa não sei quanto, não tem noção, vou chutar qualquer preço, 10 mil reais para a esposa A, ele tem que dar o mesmo para a esposa B, custando 10 mil reais, o mesmo para a esposa C, o mesmo para as 1.000 esposas. Então, teoricamente, a quantidade de esposas dependeria do seu poder aquisitivo. Tá? Porque o tratamento era o mesmo. Por exemplo, ele não podia, aspas, né, não podia ter mais relações sexuais com uma do que com a outra. Ele tinha, ou seja, as mesmas obrigações tinham que ser tudo igual. E detalhe, essa é a parte mais importante. A primeira esposa tinha que permitir que a segunda, ele se casar com a segunda. A primeira e a segunda tinha que permitir ele se casar com a terceira. A primeira, a segunda e a terceira tinha que permitir ele se casar com a quarta. Ok? E assim sucessivamente até as 1.000. Valdilene, mas e Shlomo, né? Salomão? Ali era uma questão de casamento para questões políticas, tá? Ali é outra história. Então, idolatria, relação sexual e eu sempre confundo, tá, pessoal? Homicídio e assassinato, eu não sei qual que é qual. O que acontece? Elberson coloca uma arma na minha cabeça e diz: mata Consuelo. Eu devo morrer, mas não matá-la, porque quem disse que a minha vida é mais preciosa ou mais importante que a dela? Tá certo? Então, esses 3 pecados capitais, a gente deve morrer, mas não deve cometê-los. Bom, gente, eu não vou conseguir falar tudo que eu falei aqui. Eu acho que eu vou depois compartilhar, mandar para o Elberson e para a Consuelo, que estão aqui ao vivo comigo, a Sandra, que está lá no YouTube. E aí, se você participou desse shiur e quiser as minhas anotações, você vai acessar o nosso grupo e me pedir lá no grupo, que aí eu mando para você. A gente faz isso nas nossas aulas na Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Conteúdo extra a gente só dá para quem estava presente. É uma maneira de honrar quem estava lá, tá ok? Então, deixa eu ler aqui então para vocês. Só mais uma ou 2 coisas aqui que eu queria compartilhar. É a seguinte. O versículo... Um segundo. Ok, Shemot 9:1. O Eterno usa a expressão para que me sirva. Eu coloquei lá no grupo, mas eu acho interessante trazer aqui também. Que diz o seguinte: sacrificar, servir, e servir significa prestar culto. E adorar, ou seja, 3 expressões: sacrificar, servir e adorar. Tá? Essas 3 expressões significa também prestar culto, porque elas são sinônimas no hebraico. E aí, o que acontece? O Eterno está dizendo que o povo de Israel ia servi-lo, só que em versículos anteriores, né, ele disse que o povo ia sacrificar. Então, é muito importante a gente entender que, primeiro, os animais, eles entendiam que tinham nascido com aquela finalidade, né? As ovelhas, elas tinham nascido com aquela finalidade. Então, uma outra coisa que é importante aqui é que para o Eterno,
todas como eu posso dizer, para o eterno. Quando a gente faz um sacrifício, o que a gente está fazendo? Nós estamos prestando um culto para ele, tá? Versículo 22, que eu deveria ter falado antes de dar essa explicação de servir, vocês vão entender melhor agora. Olha só, Moshe diz que os sacrifícios que ele prestaria, né, que eles prestariam, seria abominação aos egípcios. Isso significa aquilo que os egípcios reverenciam, que eram os seus ídolos, era abominação para o povo de Israel. Então, assim, como a gente consegue explicar isso, né? Rashi está dizendo. Essas palavras, em outro sentido, também o ato de sacrifício que praticamos é uma coisa odiosa para os egípcios, que se sentem que sacrificamos seu Deus, que eram as ovelhas lá do Egito. Então, as ovelhas eram deuses. Então, vamos lá. Quem eram os egípcios? Ou o Egito simboliza o que para nós hoje? O Egito simboliza o mundo, ok? Para nós, judeus, vamos colocar assim, só para vocês entenderem, vamos bem devagarzinho. Para nós, judeus, sacrificar ovelhas, a gente entende que a gente está fazendo o quê? Que a gente está servindo ao Criador, que a gente está prestando culto ao Senhor, que nós estamos adorando ao Senhor. Então, para a gente, nós judeus, nós israelitas, para a gente sacrificar ovelhas, só para vocês entenderem didaticamente, pessoal, a gente está prestando um culto ao Senhor. Já para os egípcios, fazer isso é abominação. Além de ser uma abominação, eles poderiam ser apedrejados. E aí a gente precisa perceber o seguinte: todas as vezes que nós vamos prestar culto ao Senhor, o que acontece? A gente é apedrejado. Como que somos apedrejados? Por exemplo, olha, isso não é mais preciso fazer. Então, outra coisa, poxa vida, mas você não come isso ou você não come aquilo? Você não faz isso, você não faz aquilo? O que eu me lembrei? Eu me lembrei agora do seguinte, que também, Rabino Caraguila, eu ouço muito o stream dele, ele contou a seguinte história. Uma pessoa, ela foi ao casamento de um primo que ele não via há muito tempo. E aí, chegando lá, a família foi oferecer a ele uma determinada comida. E aí ele disse